Lá em 2011, a DC Comics executou o segundo reboot editorial de seus personagens. Foi quando começou a linha Novos 52. E agora, com a iniciativa Rebirth, traduzido no Brasil como Renascimento, eles começam a desfazer esse reboot, ao mesmo tempo mantendo coisas dos Novos 52 e resgatando outras pré-reboot, né? E isso é muito interessante. E eles encontraram uma maneira de fazer isso, uma maneira de chamar a atenção dos leitores, que é simplesmente unindo com a melhor graphic novel de todos os tempos, Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons. O que nos traz ao mais recente lançamento da Panini, o Bottom, saga que começa a trazer esta união e a explicar do que se trata especificamente esse renascimento. Perfeito, Bruninho. E a Panini está tratando aqui no Brasil como um grande acontecimento. Porque é um grande acontecimento. É um grande acontecimento, mas enquanto lá nos Estados Unidos foi publicado como um crossover na revista do Batman e do Flash, isso. Foram 4 edições no total. Era assim, Batman, Flash, depois Batman e Flash de novo. Aqui eles decidiram compilar numa edição especial que saiu com um acabamento de luxo. Nossa! Mas cabe dizer que lá fora saiu em edições assim soltas, só que com acabamento especial com uma capa reticular. Ah, sim, teve isso. Reticular, e logo na sequência eles já encadernaram de luxo também. Saiu quase paralelo encadernado. Exatamente, foi. E a Panini, acertadamente, vamos dizer assim, trouxe somente já no acabamento encadernado, né? E fez em formato papel cartão, com duas capas variantes, a do Batman e a do Flash. E veja só, o Batman está com o Bottom na mão. Era para ser o Bottom do comediante. Do Watchmen, né? Do Watchmen. No entanto, fora dos Estados Unidos, esse Bottom não pode ser usado nas capas. É problema de direito autoral. Brigas de Alan Moore com DC Comics. Saiba mais nos cards e na tela final nós vamos deixar o link explicando um pouco dessa treta que o Alan Moore teve com a DC lá atrás e que reverbera até hoje, né? Só que a capa você consegue ver a original dentro da revista, certo? Você abre a revista e lá ela está presente. Lá está presente. A capa cartão você encontra em bancas de jornal, já agora, esse programa está saindo enquanto o HQ está nas bancas, e também você encontra na loja online da Panini. E também tem a capa dura. Que também eles fizeram com duas variantes, a do Batman e do Flash, e arrumaram uma solução muito charmosa para esse lance de não poder usar o Bottom do Watchmen na capa. Cada país está tendo que se virar para encontrar essa solução. Porque a lenticular, essa bendita capa lenticular, ela é caríssima de ser produzida, ela é muito cara. E se bobear, nem tem gráfico aqui no Brasil que faz. Não, não tem, é tudo China isso daí. Se bobear, o próprio DC Comics deve ter impresso lá na China, entendeu? Então os países estão tendo que se virar. Recentemente estourou no Facebook a solução da França. Vocês viram isso? Eles baixaram o Bottom. Eles baixaram o Bottom de modo que os dedos do Batman cobrem o Bottom inteiro. Isso, e aparece o queixo do Batman. E aparece o queixo do Batman. Ou seja, eles redesenharam a capa. Você não viu isso aí, não? Não vi, não. Tá vendo essa imagem do dedo do Batman? Ela está cobrindo o Bottom inteiro. Então você tem um cara segurando o Bottom, porém não está segurando, porque você não vê nada. Eu achei uma solução meio estranha, sabe? A da Panini eu achei muito mais criativa, que é o seguinte: o Bottom está aqui, mas ele é removível. Tem um imãzinho que mantém ele, olha só, vou tirar aqui, ó, mantém ele preso no meio da capa dura. E quando você tira, a capa de trás, a primeira página, aparece. E essa sim é o original do Watchmen. Então, ó, quando você vira aqui, ó, você tem a capa de trás, original, a que saiu lá na gringa, e quando você retira o botãozinho imã, o buraco mostra o bottom original atrás. Como é que você vai deixar a sua? Então, eu não sei se eu deixo, eu não vou tirar o imã. Deve ter gente que vai tirar o imã. Eu vou tirar, vou deixar na geladeira, vou deixar o original. Assim, pois é, porque a original fica muito legal também, né? Deve ter gente que vai fazer isso, vai colecionar o imã, vai deixar na geladeira, vai expor de alguma outra forma na coleção. Mas eu não, eu vou manter o meu imãzinho aqui
no meio dos dedinhos do Batman lá. É bem fácil de colocar e tirar. Eu achei uma solução muito legal. Também e vou te falar, não deve ter sido nada fácil de produzir também. Com certeza. E o interessante é que na capa do Batman, o botão que ele tá segurando tem o logo do Batman, e na versão do Flash tem o logo do Flash. Tem o logo do Flash. Então as duas versões você encontra tanto em capa cartão quanto em capa dura. A capa dura você encontra também na loja da Panini e em livrarias. Nós vamos deixar o link de compra, inclusive, na descrição para quem estiver interessado. Mas cabe antes a gente passar, né, todo um panorama de como chegamos até aqui. A galera que acompanha os 952 desde o início vai lembrar que, a princípio, nós leitores achávamos, que o universo 952 ele tinha sido originário do Flashpoint, que foi batizado aqui no Brasil como ponto de ignição de toda uma besteirada que o Flash tinha feito lá. O Flash volta no tempo para tentar impedir a morte da mãe dele. Exatamente. A mãe de ser assassinada pelo Flash Reverso. Exatamente. Isso causa efeito fazendo borboleta. isso, ele muda tudo. Como resultado do término da saga, surgiu o universo dos 952. Aí nós tivemos aí 52 edições serem publicadas, acreditando nisso. E acreditando que era um novo reboot, realmente. Que era um novo reboot. Um novo reboot. Exato. A coisa começou a ser modificada justamente no especial Renascimento. Foi também publicado aqui com capas variantes. Isso. Vocês estão vendo aí. E o que acontece nesse especial? Um personagem que tinha sido relegado, esquecido, deixado para lá e era muito adorado pelos fãs, era o Wally West original. Não esse Wally West que integra os Titãs hoje, né, o afro-americano, mas o Wally West original, que tinha simplesmente desaparecido e ninguém se recordava da existência dele, e ele retorna. Quando ele retorna, ele vem com a ideia de que não foi o Flashpoint, não foi o ponto de ignição que desencadeou esse novo universo, mas outra coisa. Outra coisa. Alguma coisa muito maior, que está influenciando na vida deles a ponto de apagar memórias, a ponto de mexer mesmo, não só com a idade deles, com o uniforme e tudo mais, apagar e deixar lacunas na memória deles. Então foi uma década de cronologia da DC que foi completamente modificada. E eles não sabem disso, mas o leitor tem pistas no final dessa edição de que a entidade que teria feito isso é justamente o Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan, que aliás... Quando aparece isso no final, meio que explode a sua cabeça, né, cara? Você tem as pistas. Você fala, nossa, a DC vai mesmo fazer isso? Mexer no universo de Watchmen não é novidade, né? A DC lançou o antes de Watchmen, lá atrás, nós fizemos um programa na época, né, falando a respeito, dando nossas impressões, e agora escancarou de vez e o Watchmen está totalmente embutido no universo DC. Bom, aí o que aconteceu? Só quero dizer uma coisa, Ale. Você falou que o Kid Flash ele retorna. Na verdade, ele nunca desapareceu, né? Ele estava dentro da força da aceleração. Ele estava perdido na força de aceleração e precisava de uma ancoragem aqui que lembrasse dele, de alguma pessoa que lembrasse dele para ele conseguir voltar. Ele passa a história inteira tentando... Procurando alguém para fazer isso. A memória dele, assim. Porque ele foi apagado, né? Isso, ele foi totalmente apagado. Nessa nova realidade... Ele não participou ativamente, ele estava na força de aceleração. Força de aceleração é o que dá o poder dos velocistas, né? O Flash e tal. E na Renascimento, quem lembra dele, a fagulha de memória que vem do próprio Barry Allen. Um encontro muito bonito. Muito bonito. Assim, muito legal. Muito bonito mesmo. Dele, assim. Meio que é o encontro de Novos 52 com o universo pós-Crises Infinitas Terras, né? Exato. É muito legal. A maneira que o Geoff Johns une esses dois universos. Esse momento é ótimo, trazendo de volta um personagem que vários leitores, eu incluso, depois da Crise das Infinitas Terras, aprenderam a gostar do Flash com o Wally West. Uma geração inteira de leitores cresceu tendo o Wally West como Flash. Porque a gente está falando de um personagem, o Barry Allen foi um personagem que ficou, sei lá, 20 anos fora. Morto. O pessoal dos anos 60 e 70 lia as histórias dele. O pessoal dos anos 80 e 90 e início dos anos 2000 lia o Wally West. Lia o Wally West. Então ele ficou fora e a galera sentia essa perda, né? Então esse momento foi bem bacana mesmo. Foi muito legal, cara. E quando teve Nova 52, o Barry Allen voltou a ser o Flash principal, né, cara? E aí eles também voltam outras coisas, tipo o Superman original volta e o Superman do Nova 52 morre. Exato. Começa a acontecer um monte de coisa. Várias coisas que eles testaram nos Nova 52, eles perceberam que era cagada, eles arrumam com esse renascimento, volta vários personagens, volta alguns relacionamentos antigos, tipo do Arqueiro Verde com a Canário Negro, né? Coisa que na história é legal, que ele fala, não foram somente 10 anos que esse reboot tirou da gente. O amor também foi retirado. E aí uma das coisas que eles mataram nos Novos 52 foi
o aspecto mais tradicional do Superman, que é o relacionamento dele com a Lois Lane. Com a Lois Lane, cara. E aqui ele teve um relacionamento com a Mulher Maravilha. Então foi algo que esse Deus Ex Machina, que até então a gente achava que era só pela natureza do reboot. O efeito borboleta do Flash, voltar no passado. Mas esse Deus Ex Machina simplesmente estipou e testou de uma forma diferente. É um negócio muito doido que existe esse Deus, ninguém sabe, mas provavelmente o Dr. Manhattan, fazendo mudanças editoriais. Então eles justificam as coisas, as mudanças editoriais com o Dr. Manhattan, com essa aparição aí, né? E, por exemplo, o lance do amor, da volta do amor é um negócio importante. Porque os 952 teve uma temática mais sombria. Sim, mais, um pouco mais... vamos, leitores adolescentes adultos, assim, sabe? O próprio Superman amigão foi retirado e foi retirado mais conteúdo, né? Tudo ficou um pouco mais dark, assim. A proposta do Renascimento é trazer a alegria, o amor e a cor de novo para o universo DC, né? Não é à toa que foi um sucesso desse Renascimento como um todo, né? E as histórias melhoraram bastante. Sim, a aceitação do público foi bem maior. Aí o que acontece? Para chegar na trama do Bottom, como é que as coisas estão interligadas? 2 edições anteriores, na revista do Flash, o Flash Reverso, que é o Elbard Towney, né? Ele, na edição 19, essa aqui é a edição 21, na edição 19, lá nos Estados Unidos, né? Ele recebe do nada uma rajada luminosa, com uma luminosidade verde. E aí ele toma aquela rajada ao longo do Hollow Lance, ele toma essa rajada e ele é revertido para o Flash Reverso pré-952. Ou seja, ele tem a memória pregressa do que tinha acontecido com ele. Inclusive, ele se recorda de ter sido assassinado pelo Thomas Wayne na saga Ponto de Ignição em si. Aí você vê, novamente, quem você disse, né, alguém fazendo mudanças editoriais entre aspas, você traz um personagem da fase pré-52, coloca lá no universo dos 952, que está interneado ao Renascimento, para gerar o conflito. A partir daí a história remete diretamente para a história do Bottom. Porque os únicos que têm conhecimento de que alguma coisa está errada no mundo é justamente o Flash e o Batman. Que no começo eles encontraram o Bottom do comediante lá na Batcaverna. Quando o Kid Flash volta. O Kid Flash volta e o ele Batman, deixa... O Batman, desde o Ponto de Ignição, tinha a carta do Thomas Wayne. Sim, porque é legal. A saga Ponto de Ignição ela é importante nesse sentido, porque quando acontece o Ponto de Ignição, o mundo, na verdade, não é logo de cara o dos 952. Fica uma realidade toda zoada, na qual Aquaman... guerreia com a Mulher Maravilha, né? Os Atlantes e as Amazonas. Bruce Wayne tá morto, Thomas Wayne é o Batman. É o Batman. Quem levou o tiro foi o menino, não foi o pai, né? E aí o Flash fala, não, esse mundo é errado, ele ainda tem memória, esse mundo é errado, e ele se une ao Thomas Wayne e outros heróis daquela realidade para trazer o mundo ao normal de novo. E nisso fica a carta que o Thomas Wayne deixa pro filho dele, que é muito legal. Que é uma das coisas mais valiosas pro Bruce, assim, porque foi um contato que ele teve com o pai dele. De alguma forma. E quando volta o mundo ao normal, é os 952 e o Flash não sabe que, na verdade, aquele mundo não é normal. Ninguém sabe, até que o Kid Flash sai da Força de Aceleração e com ele vem também um pequeno Bottom com um sorrisinho e uma manchinha de sangue, que é encontrada pelo Batman na Batcaverna, que é quando surge o Kid Flash. Sangue esse que é uma das coisas mais engraçadas desse gibi aqui, porque o sangue não sai de jeito maneira, né? Pode crer. O sangue ficou colado lá pra sempre, assim, eles fazem tudo, correm no meio da força de aceleração, a super velocidade, todo mundo pega. Mas ninguém tentou lavar, hein? Eu falei que tentou lavar, ninguém fez assim. Não, ninguém tentou. O sangue tá lá, firme. Não, mas tem uma coisa interessante do sangue, porque o Batman avalia o sangue, obviamente, e não existe registro dele em lugar nenhum. Em nenhum banco de dados conhecido existe rastro daquele sangue, de quem é. E o negócio tá tomado por uma radiação esquisita, né, cara? Quando ele não encontra nada, ele joga o Bottom assim do lado da máscara do pirata psíquico. Isso, né? É logo o comecinho da saga. Nós não vamos dar spoiler de Bottom. A gente tá chegando já no Bottom, só queria dizer um negócio. Depois surge essa primeira revista Renascimento, aí tem todos os títulos do Batman, do Flash, do Superman, todos os títulos da DC. O do Batman e do Flash, eles funcionam meio que paralelo a todos esses eventos numa boa, por 20 edições. Total, depois disso aqui, né, Danielzinho? O Bottom acontece em Batman 21-22 e Flash 21-22. Isso. O que acontece aqui, você consegue acompanhar numa boa, lendo só o universo o universo desse Renascimento. Você não precisa ter lido todas as mensais. Apareceu paulatinamente nas mensais uma coisinha ou outra de referência. Mas isso... dá sequência isso aqui praticamente direto. São totalmente sustentáveis, exatamente. Então se você só leu esse, pode pegar esse aqui na fé. Não vai ficar pensando, mas se é 21 e 22 eu preciso ter lido tudo. Não precisa. Não precisa. E se você também não leu ou não comprou isso aqui por algum motivo,
com tudo isso que nós explicamos aqui, você já está mais do que pronto para entrar na saga do Bottom, né? Perfeito. E aí o que acontece? O Bottom ele é escrito pelo Tom King, que era o roteirista do Batman, e pelo Joshua Williamson, que era o roteirista do Flash. Eles atuam em dupla aí nessas 4 edições. E que nem eu disse, quando o Batman joga o Bottom, já no início da história, do lado da máscara do Pirata Psíquico, tem uma reação energética, né? E o Batman entra em contato com o Flash por conta disso e fala: seu Flash, aconteceu isso, vem aqui que eu preciso de você. E aí, o Flash, essa história é muito foda. Essa é brincadeira. O Flash fala: ó, vou levar 1 minuto pra chegar aí. Eles desligam o comunicador, né? E de repente tá chegando alguém. E o Batman acha que é o Flash, só que não é o Flash. É o Flash Reverso, que recuperou as lembranças lá no Flash 19 que eu falei. Essa história do Flash, caso você queira ler, provavelmente vai sair nos encadernados do Flash que a Panini tá lançando aqui no Brasil. Né? Mas é uma história que ele tá enfrentando uns samurais lá, assim, na boa. Ou o Flash mesmo. O Flash mesmo, né? Mas o mais sensacional dessa edição é que aí que a gente tá falando do Tom King, que provavelmente é o melhor roteirista da DC da atualidade, assim, da Marvel também. Ele é um gigante, a gente falou bastante dele no programa do Visão, que eu gravei aqui com o Alexandre. Ele é espetacular, ele é fodido, assim. E aí quando o Flash fala pra ele, em 1 minuto eu chego aí. Ele desliga o telefone, aparece o Flash Reverso e a partir de então todo o quadro você vai ter o reloginho, o cronômetro de 1 minuto. De 1 segundo, passando 1 segundo cada quadro é 1 segundo. Não, fora que além de cada quadro ser 1 segundo, tem a grade de 9 quadros, né, mano? Do Watchmen. Do Watchmen. Remetendo total. E aí, qual é o lance? O Batman, um ser humano normal, por mais que seja o Batman, precisa passar 60 segundos com uma versão homicida do Flash. E sair vivo. É muito bom, velho. É muito bom. Não, e você falou que cada quadro é 1 segundo. Tem quadros em que a contagem não avança, porque o Flash Reverso é tão rápido que 1 segundo ele faz umas paradas que dura uns 3 quadros, tá ligado? Aí você vai vendo, o relógio tá parado lá, tamanha velocidade daquele cara. E é muito legal, o Batman, como é o Batman, ele é transformado em polpa, mas ele resiste. Não precisa falar uma coisa interessante no final dessa história, né? Porque é o que dá início... Sem ser spoiler? Rola um lance com o Flash Reverso no final dessa história. Total, sim. Que ele retorna e ele tem uma frase, ele fala assim: ele é Deus. Eu acho que não chega a ser spoiler falar que ele segura o Bottom. Sim. E na hora que ele segura o Bottom, acontece uma coisa muito, muito doida e ele volta tendo uma visão aterradora, assim, né? Que nós sabemos se tratar de Dr. Manhattan. Nós não vemos a hora de ser mostrado e revelado. Eu quero ver se é isso mesmo, sabe? Claro que pode ter alguma jogada aí, não sei. Pode ter alguma jogada. Mas a partir do momento que o Flash Reverso volta falando eu vi Deus, um negócio bem, bem pesado, assim, a cena até bem, bem chocante. Porque é o Deus do universo dele, né? O Flash chega e se encontra com o Batman e a partir daí começa a rolar uma corrida pela força de aceleração e o Batman e o Flash investigando aí o que foi essa visão que o Flash Reverso teve, tão aterradora e tudo mais. Que raio de Bottom é esse? E o legal é que chega uma hora que, isso não é muito spoiler, mas eu achei um dos momentos mais tocantes da DC dos últimos anos. Eu também achei. Que é quando o Bruce encontra o Thomas Wayne. E eles se acertam, se olham assim, e pai e filho se encontrando, sabe? E o Tom King e o Joshua Williamson, o roteiro dos dois nessa história, eles fazem de uma maneira muito bonita e muito legal, assim. Você fala, nossa, que interessante, a mensagem é maravilhosa. A mensagem que o Thomas deixa pro Bruce é legal mesmo. Porra, deixa ele com a pulga atrás da orelha, assim. Você fala, eita, e agora? E tem chance de mudar a vida do Batman, isso, né? Você vê na própria revista a repercussão disso, cara, em determinado momento lá. E essa saga também ainda guarda um outro grande encontro, saca? Que eu achei bacana também aparecer aquele personagem, sabe? É uma saga importante pro universo DC e ela prepara pra que venha a seguir o Doomsday Clock, que aqui no Brasil ficou como... O relógio do juízo final. Essa realmente vai ser um dos maiores acontecimentos da DC Comics dos últimos anos, que é de fato quando nós veremos as continuações, a continuação, né, de Watchmen. Eles vão escancarar a porta aí e vai todo mundo se encontrar. Isso, aí além de você ver o que acontece depois do fim de Watchmen, ainda não é mais Before Watchmen, é After Watchmen. Além de tudo isso, eles vão colocar como parte de um crossover, o mesmo cenário. Os personagens de Watchmen vão encontrar os da DC e eles vão interagir com o outro. Aí eu quero ver, hein? Eu também tô curiosíssimo. Sabe por que eu tô mais curioso ainda? Porque essa saga já está sendo nos Estados Unidos e, pasmem, está sendo muito bem recebida.
os fãs que no começo ficaram, meu Deus, não pode mexer em Watchmen, não sei o que, isso é um absurdo. Esses mesmos caras agora estão falando, não, a saga tá boa, olha só. É no mínimo curioso, né, cara? Muito. E é a hora, se você nunca leu o Watchmen na sua vida, se você tá começando agora nesse meio dos quadrinhos, aproveita que esse é um excelente ponto de partida. O DC Renascimento como um todo é um ótimo ponto de entrada para você. Você encontra, se bobear, essa revista ainda aí à venda também, caso tenha interesse. Mas o Bottom também é um ótimo ponto de entrada. Você lendo o Bottom, você não só vai ficar curioso para continuar acompanhando os acontecimentos do universo DC, como também, caso ainda não tenha feito, de ler o Watchmen, de ler a saga original, né, que até hoje é tão falada. Pegue essa revista. Se você for um fã hardcore que acompanha a cronologia da DC desde sempre, aí então é prato cheio, porque tem um monte de pequenas referências. Funciona como ponto de entrada, mas tem um monte de pequenas referências, homenagem e tudo mais. De pré-crise, de pós-crise, pré-952, tem muita homenagem. Certeza. Eu não peguei todas, inclusive, né? Aparecem vários personagens que eu não faço Geoff ideia Jones é um grande conhecedor. Eu peguei todas. Você era editor da DC. Geoff Jones, que fez Renascimento, é um grande conhecedor do universo DC, né? E ele vem preparando o caminho disso tudo. Pois é. E o Tom King é um grande escritor, e o Josh Williamson vem fazendo um trabalho razoável lá no Fred, um trabalho bacana, né? Vale dizer que a arte é do Jason Fabuk, que é um dos favoritos dos fãs aí, e do Howard Porter também. Do Batman é do Fabuk e do Flash é do Howard Porter. Sim. Mesmo quando muda de um artista pro outro, a diferença não é tão drástica, né? Meio que funciona. Eu acho bem drástico. Sério, eu não achei muito, não. Você prefere qual? A do primeiro volume, né? Também. Esse acaba sendo um pouco melhor. Mas eu não achei tão drástica a diferença assim, não. Mas é isso aí, nós preparamos o terreno pra você. Gostou desse programa? Então deixa o seu like e comenta aí embaixo. E em breve nós voltaremos para comentar, se tudo der certo, o relógio do juízo final. Do juízo final. Vamos ver o que vai virar isso aí, beleza? Um abraço e até a próxima.